A sogra ficou de olho no genro e, quando ele lhe disse a data do casamento, ela caminhou pelo longo corredor da maternidade até a segunda hora. Andrew trouxe sua esposa, que estava muito fraca. Os médicos a desaconselharam no início e, depois, quando viram sua persistência, proibiram-na de dar à luz. Com seu problema cardíaco, isso era equivalente a um assassinato. Mas ela convenceu os médicos. Sinto que tudo ficará bem. Minha intuição nunca me falhou. Quando seu marido a levou ao hospital, os médicos lhe perguntaram, por precaução: Andrew, tudo pode acontecer. Você conhece a saúde de sua esposa. Então, eu lhe pergunto agora, quem salvaremos se algo der errado? Claro, Lexie. E você acha que ela não consegue lidar com isso? Perguntou um homem adulto com uma voz assustada. Andrew, com a saúde de sua esposa, tudo é possível, mas vamos fazer figa. Foi descartada a possibilidade de Lexie dar à luz por conta própria, portanto, apenas uma cesariana. Ela estava coberta de suor, com seus cachos finos grudados na testa, tentando dizer alguma coisa, mas não tinha forças. Ela respirava com frequência, e era possível ver em seus lábios que ela estava perguntando, e logo? Seus dedos longos e bonitos cravaram-se no lençol branco como a neve, e ela mordeu os lábios com tanta força por causa da dor que o sangue escorreu deles. Injetaram um medicamento para o coração em sua veia, ela começou a respirar mais uniformemente e disse que se sentia melhor. Ela foi anestesiada e o trabalho de parto começou. Quando a retiraram, os instrumentos mostraram parada cardíaca. Ela ficou violentamente doente, ao lado dela estava um cardiologista que sabia quais medicamentos ela poderia tolerar e o que deveria ser administrado para que o parto fosse bem-sucedido. Tudo o que podia ser feito foi feito. Quando os médicos perceberam que a estavam perdendo, começaram a salvar o segundo filho. 2 gotinhas minúsculas, parecidas uma com a outra, vieram ao mundo no dia de Natal. Deus lhes deu a vida, mas tirou a vida de sua mãe. O pai estava inconsolável. A vida com sua Lexie tinha sido uma bênção. Gentil, amável, ela amava o marido e se dedicava a ele com todo o seu coração dolorido. Era uma família exemplar. As irmãs contrataram uma babá, uma mulher na casa dos 50 anos, que ficava com as meninas o tempo todo. Elas deram às meninas nomes quase idênticos, Vivian e Vanessa. E como Vanessa era muito longo para pronunciar, em casa era Vanessa. A babá aprendeu rapidamente a distingui-las, pois sabia de um pequeno segredo. Vivian, a mais velha por 5 minutos, tinha um pequeno sinal atrás da orelha direita, e a mais nova, Vanessa, tinha exatamente o mesmo sinal, mais atrás da esquerda. Ela contou isso a Andrew, mas ele ficou ainda mais confuso. Ele tentou ficar menos em casa. Papai ainda não podia fazer muito pelas meninas, então ele se dedicou de cabeça ao trabalho. Ele era obrigado a proporcionar às suas princesas um futuro sem problemas, então a primeira coisa que fez foi comprar um enorme terreno nos arredores da cidade e começar a construir uma grande casa. Ele queria que ela fosse um ninho de família. Para que as meninas vivessem aqui com suas famílias. Com isso em mente, ele construiu a casa com 2 entradas. Ele decidiu que Vivian tinha uma verruga atrás da orelha direita, portanto, sua entrada seria à direita e a de Vanessa, à esquerda. Na época, todos riram dessa ideia, mas quando, depois de 3 anos, a mansão foi construída, todos simplesmente viram um castelo para princesas. A entrada consistia em 2 entradas. Acima de cada uma delas havia monogramas na forma das letras B e H. E isso era muito incomum. Quando você entrava por essas portas, havia 2 belas escadarias à esquerda e à direita que levavam ao primeiro andar. Andrew tentou fazer com que tudo na casa fosse confortável para suas filhas. Após os eventos descritos acima, passaram-se 17 anos. O pai não cuidava de suas filhas. Sua vida nunca se estabilizou, ele não encontrou uma mulher que, pelo menos um pouco, fosse como sua Lexie. Suas filhas cresceram lindas e o pai ficou preocupado com a atenção crescente da população masculina e achou que elas deveriam se envolver menos em eventos duvidosos.
Se falarmos sobre o caráter das meninas, bem, melhor do que um poeta não se pode dizer, Gelo e Fogo. A mais velha, Vivian, era ousada, travessa e aventureira. O vasto mundo a hipnotizava e atraía para si mesma, o que não se pode dizer de Vanessa. Vivian, que já foi cigana, dizia que não havia sido criada para a vida em família, mas para festas e esplendor. Que sua vida seria cheia de aventuras e perdas. Ao que ela respondeu que não acreditava nessas bobagens. Ela era muito bonita. Essa beleza era tão brilhante, até mesmo ousada. Apesar de sua pouca idade, ela tinha o olhar sedutor de uma mulher experiente, lábios cheios e deliciosos. Sem vergonha de encantar e seduzir, ela nunca passava despercebida. Quando não estava à vista de seu pai, ela pintava seus lábios já sedutores com batom vermelho vivo. Combinado com seu cabelo preto, ela parecia um pouco vulgar, mas nenhum homem conseguia tirar os olhos entediados dela. Ela via isso, sabia disso e, de certa forma, os provocava, dizendo-lhes: sim, sou muito bonita, mas não sou sua. Não sou tão fácil de conseguir, e sua aparência, por si só, não é suficiente para ficar comigo. Mas, apesar de tudo, ela era uma excelente aluna. Lia muito e dominava um idioma que nem mesmo seu pai conseguia falar melhor do que ela. Vivian mantinha todos atentos. Um dia, o motorista que a levava para o trabalho foi falar com seu pai e lhe disse que não havia carro na garagem. Não havia ninguém além de Vivian para levar o carro. Quando Vanessa ouviu o barulho de um motor se aproximando, ela pulou para fora de casa e correu para a garagem. Elas se encararam, uma completamente infeliz com o comportamento da irmã e a outra satisfeita com o fato de ter conseguido se safar. Onde aprendeu a dirigir? Perguntou Vanessa. Mas Vivian riu alegremente por sua piada ter sido bem-sucedida. De fora, era notável que, apesar da diferença na expressão de seus belos rostos e da aparente imprudência da irmã mais velha, elas pareciam duas ervilhas em uma vagem. Olhando uma para a outra, era como se estivessem se olhando em um espelho. O caráter de Vanessa era completamente diferente. Com os mesmos traços faciais, os mesmos lábios cheios, ela era modesta, tranquila, como sua mãe. Ela era doméstica. Do tipo que você sonha em se casar. Inteligente, bonita, modesta, estava em seu sangue cuidar da família e dos amigos. Vanessa se contentava com sua casa, sua família e em seguir suas tradições. As irmãs sempre foram muito próximas. As meninas se amavam muito e Vanessa estava sempre tirando a irmã mais velha de outra confusão. Ela sempre encontrava um motivo para justificar Vivian e, sem hesitar, assumia a culpa. Seu pai sempre lhes dava sermões, ensinando-as a serem sérias e responsáveis, mesmo quando as tentações eram grandes. Tudo em relação a eles era incomum e, às vezes, parecia aos que os cercavam que havia apenas uma pessoa na frente deles. Mas, no fundo de seus corações, elas perceberam que havia muitas diferenças entre elas. As meninas terminaram a escola e, então, seus caminhos divergiram. Vitória queria fazer economia, e Vanessa queria ser professora. Por que você precisa dessa escola de pedagogia, sempre com crianças gritando e salários miseráveis? Você tem que ir para um lugar onde, depois de estudar, possa conseguir um bom emprego, ou até mesmo na empresa do meu pai, mas definitivamente não há necessidade de professores lá. Pense bem, papai não é para sempre, quem cuidará da empresa? Eu não sei nada sobre negócios, por que eu entraria nisso? Você não precisa saber nada sobre negócios, pode fazer faculdade de direito e depois ir para a empresa de seu pai trabalhar no departamento jurídico. Isso não ajuda os negócios da família. No conselho de família, ficou decidido que Vanessa iria para a universidade estudar direito e Vivian estudaria economia. Assim, as meninas estudaram na mesma escola, mas em faculdades diferentes. Assim que Vivian chegou à faculdade, imediatamente dividiu todos em dois grupos, inimigos declarados e os mesmos admiradores declarados. No primeiro grupo, de acordo com a lei do gênero, estavam todas as alunas, e no segundo, quase todos os rapazes, exceto aqueles que não se consideravam dignos de estar ao lado de tamanha beleza. Mas,
Curiosamente, os professores também estavam divididos em dois campos e as professoras, e elas eram a maioria, destacavam-se por seu traje excessivamente impetuoso, hiperconfiante, franco e por sua aparência muito bonita. Mas, para ser justo, elas também se destacavam por suas mentes afiadas e inteligência. Em seu primeiro ano de economia, ela estava praticamente repetindo as matérias da escola, então Vivian não se preocupou em se preparar. Ela tirava-as em todos os seminários e créditos. Isso aumentou o número de pessoas invejosas, portanto, o número de inimigos. Isso não a assustava, ela tinha clareza do que queria e estava a caminho de seu objetivo. No segundo ano, foram acrescentadas matérias especiais, e uma delas era gestão financeira. Quando o professor entrou na sala de aula, olhou ao redor do grupo e, na segunda fileira, uma morena gostosa chamou sua atenção e olhou para ele com interesse. Olá, meu nome é Daniel. Vou ler seu curso Administração Financeira. O curso foi criado para o ano todo, na sessão de verão, o exame. Não há livros sobre o assunto, portanto, as leituras serão minha principal fonte de conhecimento sobre o assunto. Isso é tudo o que tenho até o momento. Se você tiver alguma dúvida, no final da aula eu responderei a todas elas. E a aula começou. Vivian fez anotações, mas, acima de tudo, olhou para o novo professor. Ele era um homem de cerca de 35 anos, ela percebeu que ele era apenas 17 anos mais velho que ela, o que não era nada, alto e bonito. Ele imediatamente a fez lembrar do ator Kevin Costner. A semelhança era incrível. Ela olhou sem tirar os olhos dele, o que a deixou muito constrangida. Ele notou uma morena bonita. Também achou difícil tirar os olhos dela, mas ele era mais experiente do que essa garota e conseguia se controlar. Era evidente que ele se sentia atraído por ela. No final da conferência, Daniel, como prometido, fez perguntas que ele estava pronto para responder. Todos permaneceram em silêncio. Mas Vivian decidiu perguntar. Diga-me, alguém já lhe disse que você se parece com o artista Kevin Costner? Todos riram. Um pouco fora do assunto, mas vou responder para que vocês não precisem mais se preocupar. Sim, já, e mais de uma vez. Eu mesmo noto algumas semelhanças, mas elas são muito pequenas. Sim, de fato, disse Vivian, você é muito mais interessante do que ele, concluiu ela sem constrangimento. Obrigada por suas palavras gentis, mas esse é o fim do assunto. Se não estiver interessado em mais nada, vou me retirar. Ela não anotou a palestra, então tomou notas de Jack, que estava se divertindo mais com ela. Por fora, ele era um cara muito interessante, mas era pequeno demais para ela. Ele tentava agradá-la, era seu escravo, e o que ela precisava, com seu temperamento, era de um homem. 6 meses se passaram. Nesse período, Vivian havia aprendido muito sobre seu homem favorito. E ela nem mesmo duvidava que ele tivesse se tornado seu favorito. Ele não era casado, neste lugar, ela suspirou aliviada, tinha um apartamento alugado, depois do ensino médio, foi para o exterior e morou lá por 2 anos. Ela já tinha informações suficientes, sendo que a principal delas era o fato de ele ser livre. E lançou uma ofensiva, sem pensar nas consequências. As irmãs foram para a universidade de carro, Vivian dirigiu. Naquela época, ela já havia terminado suas aulas de direção e se sentia muito confiante ao volante. Era óbvio que ela gostava de dirigir, mas, como entusiasta da direção, mais de uma vez ela excedeu o limite de velocidade, mas, de alguma forma surpreendente, sem envolver o pai, ela lidou com a situação sozinha. A sessão de inverno estava se aproximando, e Vivian não estava nem um pouco nervosa, porque não havia nenhuma matéria que ela achasse difícil. Ela não conseguia pensar em nenhuma desculpa para ficar sozinha com Daniel. Mas um dia ele pensou em cortar os pneus dela e oferecer seus serviços, para levá-la para casa. Ele havia pedido um cigarro e uma cerveja a um bandido local que sempre ficava na esquina. Depois de pagar um pouco e mostrar o carro para a vítima, ele saiu calmamente para dar aulas. Ao sair da universidade, ele viu Daniel, que estava andando em volta do carro e lamentando os 3 furos. Uau, disse Vivian surpresa,
Quem você machucou tanto? Eu estava pensando a mesma coisa, não havia créditos ou exames. Foi só alguém que se apaixonou, disse Daniel com um sorriso. Você diz isso com tanta confiança, como se não fosse a primeira vez. Não, é a primeira vez. Eu ia me oferecer para levá-lo para casa, mas agora não sei. Você vai achar que eu fiz de propósito para colocá-lo no carro. É exatamente o que eu penso, mas vou pedir que me leve para casa, mas, por favor, espere, vou chamar um reboque. Ela estava tão envergonhada por ele tê-la visto em um instante. Eles entraram no carro e ficaram em silêncio. Para onde estou levando você? Perguntou Vivian. Ele lhe deu um endereço. Enquanto dirigiam para casa, ela não queria sair do lado dele. Ele sentiu isso. Ele tinha o mesmo desejo. Mas Daniel sabia que isso era errado, que ela ainda era uma criança e que não deveria se deixar levar por seus sentimentos. Ele era um homem experiente, já tinha tido mulheres, sabia como lidar com elas, mas, nesse caso, ele sabia que tinha de parar. Vivi esperou que Daniel agradecesse e fosse embora, então se colocou na frente dele e perguntou: Com o que você paga? Do que você precisa? Posso lhe oferecer dinheiro. E ele viu a ruga do nariz em seu belo rosto. Posso lhe pagar um café, há uma boa cafeteria na esquina. Ela balançou a cabeça, mostrando que não era isso. Então fale comigo, eu farei isso. Tem certeza de que vai fazer isso? E ela, tomando coragem, disse: Me beije. Ela não desviou os olhos, mas olhou diretamente para ele. Ela tinha o olhar tentador de uma mulher experiente, os lábios brilhando, atraídos por ele como um ímã. Ele também queria, mas o fruto era proibido. E isso alimentou ainda mais a paixão. E ele não podia suportar isso. Ele a puxou para si, gentilmente no início, apenas tocando seu rosto e lábios, e começou a cobri-la de beijos. Pela reação dela, ele percebeu que era sua primeira vez. Ele sabia como levar uma mulher ao êxtase. E quando ele a sentiu toda sua, eles se fundiram em um beijo apaixonado. Ela estava tonta de felicidade, nem tinha percebido que aquilo poderia ser tão prazeroso. Quando ele quis se soltar, ela não o deixou, envolvendo os braços em seu pescoço e puxando contra si. Vanessa adorava estudar direito. Ela achava que se arrependeria de sua carreira como educadora. Mas não. Ela adorava a vida universitária. Apesar de ser tão bonita quanto Vivian, ela tinha amigos e namoradas, em meio aos quais sua beleza era ainda mais expressiva. Os professores a respeitavam por sua inteligência, sua postura e suas excelentes notas. Muitos rapazes gostavam dela, mas ela mesma não tinha pressa com relacionamentos. Sua frase favorita: tudo a seu tempo. O segundo ano trouxe muitas matérias novas, novas dificuldades e muitas coisas novas. Vanessa sentou-se diante de seus livros didáticos para dar sentido a tudo isso. E assim que viu, seu pai lhe ofereceu a ajuda de seu advogado, que trabalha em um escritório de advocacia. Ele explicará tudo em linguagem simples e acessível e lhe dará exemplos. Não diga não. Ele é uma verdadeira ajuda. Vanessa ficou encantada com qualquer ajuda e concordou. Pouco antes da sessão, um jovem de cerca de 25 anos, usando óculos, o que lhe caía muito bem, aproximou-se delas e se apresentou. Meu nome é Eren, vocês podem me chamar apenas de Eren. Trabalho como advogado de seu pai, Andrew. Eu realmente quero ajudá-los a passar pela sessão de forma excelente. Mas agora duvido que eu consiga, sua beleza me distrai e até meus pensamentos estão confusos. Mas vou me acostumar com isso, vou me controlar e vamos conseguir. Com essas palavras, ele se sentou à mesa, arrumou seus livros e disse: Estou pronto, pergunte-me o que quiser. Vanessa pegou as anotações, e sem perder tempo, começou com a primeira. Eles já haviam sido chamados 3 vezes para o almoço, mas a preparação estava indo tão bem que eles só vieram para o jantar. Vanessa estava muito grata a Eren. Ela estava confiante em seu conhecimento e não tinha medo do exame.
Eren veio mais algumas vezes, ainda restavam algumas perguntas que, com sua ajuda, foram resolvidas rapidamente. A sessão começou. Vanessa estava preparada, mas Eren estava preocupado com sua aluna, então foi até a universidade para apoiá-la. Quando ela saiu com o cartão de crédito, onde estava marcado, ele a envolveu em seus braços e a parabenizou. Flores apareceram de algum lugar, o que elevou ainda mais o ânimo da garota. Eles saíram para uma caminhada ao longo do aterro, o tempo estava lindo, eles queriam cantar e gritar de alegria. Eren a convidou para tomar um café. Eles beberam uma taça de champanhe, tomaram café, comeram sorvete e Vanessa se sentiu tão cansada que pediu a Eren que a levasse para casa. Em casa, ela caiu na cama e não se levantou até a hora do almoço do dia seguinte. Ela não via Vivian há algum tempo, então foi até o quarto dela para conversar. Sua irmã ainda estava dormindo. Ela se deitou ao lado dela e Vivian acordou imediatamente. Oi, mana, disse Vanessa calorosamente. Oi, Vanessa, como você está? Como está indo a sessão? Perguntou Vivian antes de abrir os olhos. Estou indo bem. Estou passando com louvor até agora. Eu queria lhe dizer que acho que estou apaixonada. O quê? Quem é ele? Quem é ele? Onde você o conheceu? Minha irmã começou a perguntar com ímpeto. Ele é o Eren, o advogado do meu pai. Ele tem me ajudado a estudar para as provas. Ontem ele veio me animar e, quando tirei uma, ele me deu flores e me convidou para tomar um café. Ele é tão gentil, tão interessante e sinto que ele também gosta de mim. O que você vê nesse cara chato? Acho que ele é tão chato que chega a ser uma chatice. Vanessa se levantou abruptamente e saiu do quarto da irmã. Ela é tão brusca que somente sua opinião é considerada inquestionável. Ela nunca aprendeu a levar os outros em consideração. Se ela gosta de alguma coisa, ela tira e coloca e não dá a mínima para os outros, pensou a ofendida Vanessa, enxugando as lágrimas. Mas Vivian já estava correndo atrás de Vanessa para se desculpar. Ela percebeu que havia exagerado. A situação tinha se tornado pessoal demais e ela precisava se desculpar com a irmã. Vanessa, querida, me desculpe. Eu estava errada. Você me conhece. Você me conhece. A língua é minha inimiga. Eu lhe peço perdão. Eu te amo muito. Você não conseguia guardar rancor por muito tempo. Ela era tão trouxa, encontrou tantas coisas para dizer a seu favor que Vanessa não pôde deixar de perdoá-la. Também quero lhe contar algo importante e muito secreto. E Vivian lhe contou sobre Daniel, o que deixou Vanessa sem palavras. Você está louca, ele é um professor, como você vai enfrentá-lo nas aulas, nos créditos e nas provas? Ele tem o dobro de sua idade. Ele já deveria estar casado e você ainda é uma criança. Vivian, você me irritou. Agora vou me preocupar com você. O que um homem adulto quer de uma garota jovem, você não sabe. Eu sei, respondeu Vivian com firmeza. Eu também o amo. Eu o amo e faria qualquer coisa por ele. E se você ficar grávida, o que vai fazer? Isso é muito sério, irmã, portanto, termine esse relacionamento antes que seja tarde demais. Você é tão chata quanto o seu Eren. Você não percebe que o coração não entende as ordens, você deixa de amá-lo, só isso. Não pode dizer a ele para deixar de amá-lo. Ele ama e está disposto a fazer qualquer sacrifício, explicou Vivian à irmã. Após a conversa, elas foram para seus quartos. Vanessa voltou a pensar em Eren, lembrou-se de cada detalhe de sua caminhada e discordou de Vivian quando disse que ele era uma pessoa desinteressante. Para ela, ele parecia ser um homem educado e culto. O fato é que ele e Vivian tinham gostos diferentes. Vivian ansiava por um relacionamento mais próximo com Daniel. Ela o levou para casa mais algumas vezes enquanto seu carro estava sendo consertado e, toda vez que ela se despedia, ele retribuía o favor com um beijo. Eles se tornaram cada vez mais apaixonados e prolongados, alimentando a paixão entre os jovens.
Mas Daniel tinha um jeito de pisar na garganta de sua própria canção, e foi o fim de tudo. Vivian estava brava com ele, mas não conseguia evitar. Ele não a convidou para ir à sua casa, alegando a bagunça de não ter a mão de uma mulher. Era o final do segundo ano e o exame de administração financeira estava se aproximando. Vivian estava preparada e não se importava nem um pouco. Ela ouviu sussurros pelas costas de que Daniel lhe daria uma, mas os ignorou. Quando recebeu a prova, ela nem se preparou para ela, preferindo responder no quadro. Ela respondeu perfeitamente, e todos os que estavam sentados na plateia ficaram de boca aberta. Por uma questão de ordem, o professor lhe fez algumas perguntas, que ela respondeu. Outro a adornou seu boletim escolar. Ao sair do prédio, ela decidiu esperar por Daniel, mas viu seu carro, o que significava que ela não iria com ele hoje. Talvez outro pneu furado? Ela achou estranho o fato de não conseguir pensar em nada mais interessante para fazer. Ela entrou no carro e dirigiu para casa. Quando o teste de Daniel terminou, ele estava se sentindo muito cansado, mas depois de tomar um pouco de ar fresco, ele se animou. Quando percebeu que não havia nenhum carro de Vivian no estacionamento, ficou triste. Ele gostaria de tê-la visto, para elogiá-la por seu excelente conhecimento. Ele percebeu que estava com saudades dela. Sem esperar, ele decidiu ligar para ela. Vivian, queria parabenizá-la por seu excelente conhecimento. Fico feliz que tenha gostado da minha matéria. Primeiro eu gostava de você, depois da matéria, respondeu Vivian. Você também é minha aluna favorita. Eu nunca tive nenhum e provavelmente não terei mais nenhum, disse Daniel com tristeza. É como se você estivesse se despedindo de mim, perguntou Vivian. Sim, estou indo para o exterior amanhã e não voltarei até setembro. Então, adeus, Viviane. O que você vai fazer no exterior? Meus pais estão lá, eles já não são mais jovens, tenho que visitá-los. Estou indo visitá-los. Posso ir com você? Alugarei um apartamento e, no meu tempo livre, faremos caminhadas e você me mostrará a beleza local. O que acha da minha ideia? Estou bem? Não acho que seja uma boa ideia, porque não terei tempo para sair com você, estarei ocupado. Para onde você está indo? Para a Espanha. Sério? Temos uma casa na Espanha. Temos uma casa na Espanha. Não precisarei nem alugar um apartamento, vou morar em casa. Em que cidade você está? Eu não queria contar tudo isso para Vivian. Além de seus pais, ela tinha amigos lá, e não apenas homens. Ela gostava muito da Naeli. Era uma garota séria e muito simpática. Ele gostava dela. A mãe de Daniel queria que eles ficassem juntos. Então a bela Vivian seria uma escolha óbvia. Não, Vivian, me desculpe, mas não. Não preciso ver você. Entendo que você tem uma mulher com quem vai sair e eu estou atrapalhando. É isso mesmo? Ela esperou temerosa por uma resposta. Sim, Vivian, você está certa. Além disso, você e eu não somos um casal. Sou muito mais velho do que você. Você ainda tem um longo caminho a percorrer. Até mesmo sua visão. As lágrimas escorriam de seus olhos. Ela não conseguia ver nada e parou para evitar um acidente. Ainda estou indo para a Espanha, e amanhã também. Tenho meu passaporte e as passagens não são problema. Seu humor melhorou imediatamente e ele foi para casa. Quando entrou no escritório do pai, ele disse que amanhã iria para a Espanha. Ele estava saindo de férias, para nadar no mar. Ele havia feito uma excelente sessão e merecia férias. Andrew não se importou. Vanessa também não se importava. Havia apenas um voo para a Espanha amanhã, e as passagens estavam reservadas para ele. Mesmo de longe, ela podia ver Daniel, mas não queria que ele a visse. Como eram passageiros da classe executiva, eles embarcaram sem fila e tiveram um micro-ônibus separado para levá-los pela pista, e embarcaram no avião primeiro, porque Daniel estava voando na classe econômica e eles não se conheciam. Uma vez no ar,
Vivian disse à irmã por que havia tanta pressa. Ela lhe disse que Daniel estava no avião, também com destino à Espanha. Ela pediu à irmã que fosse para casa sozinha e que voltaria mais tarde. Ela deveria ver para onde Daniel estava indo. Vanessa discordou por um bom tempo, mas não adiantava discutir com Vivian. Ela correu atrás de Daniel para não perdê-lo de vista. Uma garota veio ao seu encontro, de estatura baixa, um pouco gordinha, bonita, mas muito longe de mim, pensou ela com arrogância. Talvez fosse uma irmã ou uma conhecida. Eles caminharam até o ônibus e Vivian os acompanhou. Quando desceram do ônibus, entraram imediatamente em um táxi. Enquanto ela procurava um carro, eles já tinham ido embora, mas ela disse ao taxista qual carro deveria seguir. Estava escurecendo e, quando o carro parou, ela viu que uma pessoa completamente diferente havia saído do carro que eles estavam seguindo. O taxista havia confundido os carros e seguido outro. Vivian olhou ao redor, tudo era desconhecido para ela, o taxista havia desaparecido. O que ela deveria fazer? O bairro não parecia rico, havia casas pequenas por toda parte e ela percebeu que precisava sair dali rapidamente. Foi até o local para onde o táxi havia ido, queria pedir informações sobre o ônibus, mas não encontrou ninguém. Um grupo de meninos e meninas caminhava em sua direção, ela perguntou a eles como chegar ao ônibus, mas não se lembrava de mais nada. Ela acordou em um galpão sujo, sua cabeça doía e o cheiro era horrível. Ela pensou que havia um banheiro externo por perto. Quando seus olhos se acostumaram com a escuridão, ele percebeu que estava em um galpão com um buraco no teto e um banheiro externo ao lado. Ele queria se levantar, mas suas pernas estavam amarradas com fita adesiva. Ela não tinha telefone, nem dinheiro, nem bolsa. Suas mãos estavam rígidas por causa da fita, então ele tentou quebrá-la com os dentes para se libertar. Enquanto ela soltava as mãos e começava a desamarrar as pernas, naquele momento um homem entrou no galpão e explicou, em um inglês ruim, que ela não tinha pressa de ir a lugar algum, que eles tinham seu passaporte, seu telefone e seu dinheiro. De onde tinha vindo uma garota tão bonita? Sou de Chicago. Deixe-me ir embora. Não, precisamos de uma ave como essa para nós. Você trabalhará e nos dará o dinheiro, mas se fugir, nós a pegaremos e arruinaremos seu lindo rosto. Você vai se meter em encrenca. Você estará em apuros. Eles já estão procurando por mim e vão me encontrar. Portanto, é melhor me deixar ir. Posso lhe dar dinheiro. Tenho um pai rico, se eu ligar para ele e ele mandar para mim. Dê-me o telefone e logo você ficará rico. Não, garotinha, você ganhará mais com seu ponto doce do que seu pai nos pagará uma vez. Portanto, espere o proprietário chegar e decida. Ela percebeu que estava em apuros. E, pela primeira vez em sua vida, não sabia o que fazer, estava com medo. Sem esperar por Vivian à noite, ela ligou para Andrew. Pai, aconteceu alguma coisa com a Vivian, estou sentindo. Venha rápido, não posso fazer isso sozinha. Andrew partiu em um voo particular com segurança. Eles haviam trabalhado muitas vezes em intergrupos e haviam resolvido casos tão complicados e intrincados que Andrew não tinha dúvidas de que eles o ajudariam. Eles o resolveriam mais rápido porque sabiam muito bem o que estavam fazendo. Vanessa encontrou seu pai chorando, sempre dizendo a mesma coisa, que Vivian estava em perigo. Que ela podia sentir isso e que tinha de se apressar. Eles a levaram com ela para mostrar o local onde haviam se separado de Vivian e para onde ela havia ido depois. Depois de examinar o local e ver as várias câmeras de vídeo, elas foram para a delegacia de polícia espanhola. Após examinarem as imagens, viram Vivian entrando em um ônibus. Eles seguiram a rota desse ônibus e examinaram outras imagens de vídeo. Havia uma imagem clara de Vivian pegando um táxi. Depois de ver a placa do carro, eles rapidamente encontraram um motorista de táxi que se lembrava bem de onde havia levado a bela garota ontem. Meia hora depois, eles estavam lá. O motorista do táxi, olhando ao redor com cautela, disse em um inglês ruim para procurarem nos celeiros dos pátios. E aqui a polícia espanhola se recusou a ajudar, alegando que a garota é maior de idade, veio para cá por conta própria,
ninguém a forçou e eles não vão atrair pessoas sabe-se lá para quê. Andrew lhes ofereceu dinheiro, e muito dinheiro, mas eles foram embora. Os meninos decidiram agir por conta própria. As casas dilapidadas, não diferentes dos celeiros no pátio, eram em grande número. Mas não a ponto de não poderem ser examinadas. Já estava chegando o fim do dia, e a busca não produziu nada. Vanessa continuava ligando e perguntando como ele estava. Mas seu pai, infelizmente, não podia fazer nada para agradá-la. Sentados em um banco, eles decidiram elaborar um plano de ação, caso Vivian não fosse encontrada naqueles celeiros. De repente, viram 5 homens saírem do galpão mais distante, que ainda não haviam examinado. Quando eles estavam fora de vista, os meninos correram para dentro. O celeiro estava escuro e cheirava muito mal, mas eles viram Vivian. Ela estava encolhida em um canto, gritando em inglês. "Não se aproximem de mim." Então chamaram Andrew, ela o reconheceu e começou a chorar histericamente. Eles a trouxeram para a luz do dia. Ela estava toda machucada e ensanguentada. Eles a espancaram, rasgaram todas as suas roupas e a estupraram porque ela não resistiu. Ela decidiu ir à delegacia de polícia e mostrar o que havia sido feito com a cidadã de Chicago. Curiosamente, a polícia não ficou surpresa e disse: "Ela veio voluntariamente para esse bairro criminoso, não foi arrastada para lá por ninguém. Ela sabia o que poderia estar esperando por ela lá." Como ela poderia saber o que a esperava? Ela estava procurando um amigo. Por que ela não pegou o mesmo táxi de volta para a cidade? Ela viu o bairro em que estava. Ela veio aqui de propósito para encontrar aventura. Se ela tivesse sido sequestrada, haveria um crime, mas não estamos vendo um alinhamento aqui. Você acha que é normal uma garota estar nesse estado? Se ela tivesse gostado da aventura, não teria resistido, teria agradado a todos e não teria sido espancada dessa forma. Mas ela foi estuprada. Isso é normal em seu país? Andrew queria sair da delegacia o mais rápido possível e ir para casa. Vanessa encontrou a irmã chorando e quis abraçá-la, mas Vivian afastou e correu para o banheiro. 2 horas se passaram, mas sua irmã não saiu. Todos começaram a se preocupar e a bater na porta. Finalmente, os meninos quebraram a fechadura e entraram no banheiro. Vivian estava deitada, olhando fixamente para o teto, com os olhos completamente sem vida. Vivian não era nada do que havia sido 2 dias antes. Quando ela finalmente saiu da banheira e trocou de roupa, seu pai decidiu que ela não deveria mais ficar aqui, mas ir para Chicago, pois Vivian precisaria de boa ajuda psicológica e talvez até psiquiátrica. Em casa, ela se trancou no quarto, recusou-se a sair por 24 horas, recusou-se a comer. Seu pai chamou o médico da família. Uma mulher bastante idosa e com muita experiência. Ela deveria consultar um ginecologista, caso estivesse grávida, fazer exames para ter certeza de que não havia contraído nenhuma doença. E certamente um psicólogo. Vou lhe recomendar um especialista muito bom, que já tirou pessoas de situações terríveis. É claro que não há muita coisa boa, mas não se preocupe, ela é jovem, saudável, o tempo vai passar e ela vai cair em si. Ela se recusou a ir ao médico e ficou histérica. Mais uma semana se passou, mas seu estado não melhorou. A médica, Laurel, disse para dar a ela pílulas para dormir e levá-la ao médico, pois se trata da saúde dela. Não deixe para depois. Andrew havia marcado um encontro com o médico com antecedência e, quando Vivian chegou, ela foi imediatamente internada, examinada e testada. Eles tiraram sangue de uma veia imediatamente, para que os exames fossem mais precisos. Quando Vivian acordou, ela já estava em sua cama. Nada pior do que esperar, Vanessa estava muito nervosa pela irmã. Vanessa estava muito nervosa com a irmã. Ela havia emagrecido, não saía de casa e ficava esperando que Vivian a chamasse para ficar ao seu lado. 3 dias depois, elas receberam uma ligação do hospital dizendo que os exames estavam prontos. Vanessa foi para o hospital e de lá para Laurel para ver o que os exames diziam. Depois de ver os exames, o médico tranquilizou Vanessa.
Ela não está grávida, ela está bem agora, não há doenças sexualmente transmissíveis, é muito cedo para verificar se há AIDS, em 1 mês e meio faremos um segundo exame de sangue. Portanto, não é tão ruim. Agora podemos ver seu estado de espírito. Vanessa me contou tudo isso em casa. Todos se animaram um pouco, afinal, a notícia não era ruim. Laurel lhe deu o número do telefone do psicólogo e disse para ela não hesitar em convidá-lo para ver Vivian. Fazia uma semana que Vivian não voltava para casa, mas seu estado era terrível. De repente, Vanessa teve a ideia de ligar para Daniel. Contar a ele sobre Vivian, talvez ele pudesse ajudá-la. Mas ela se esqueceu de que os estupradores haviam levado sua bolsa, onde estavam seu passaporte, dinheiro e telefone. Mas ela não desistiu. Na universidade, não quiseram lhe dar o número do telefone, mas seu pai teve sorte. Ele conseguiu o número de telefone de Daniel por meio de alguns conhecidos e Vanessa ligou para ele. Quando ela ouviu a história toda, ficou horrorizada. Por que ele fez isso? Por que não me contou? Ele tinha muitas perguntas, mas Vanessa não sabia as respostas, então, interrompendo, ela perguntou: Você está vindo para ajudar sua irmã? Não poderei ir por mais uma semana, vou buscar minha mãe no hospital e depois vou embora daqui. Certo, me ligue assim que puder. Ok, me ligue quando chegar aqui, eu lhe darei o endereço. Daniel levou muito tempo para se recuperar do que tinha ouvido. Pobre garota, o que ela havia passado. Ele tinha que ajudá-la, sua alma doía, ele não podia esquecer o que Vanessa havia lhe dito. Daniel chegou como prometido uma semana depois. Ele estava muito preocupado, o que diria ela, como a tranquilizaria. Mas quando ele entrou no quarto, tudo ficou claro e simples. Ela o reconheceu imediatamente e até quis sorrir, mas não conseguiu. Mas por que seu coração estava batendo forte? Por que suas palmas estavam suando? Será que ele realmente sentia algo por ela? Ela também era bonita, só que sua beleza atual não era tão brilhante, mas ainda assim, ela era boa. Seus olhos estavam muito tristes, porque seu coração estava triste. Sua alma de olhos tristes procurou entre os outros olhos por uma alma que pudesse ouvir sua tristeza e confortá-la. Ela não viu aquela Vivian, cujos olhos brincavam com demônios, e a cada minuto sua cabeça estava cheia de ideias malucas. Quando ele se sentou na cama dela, e ela colocou os braços em volta de seu pescoço e ficou sentada ali por tanto tempo, ele sentiu que ela estava chorando. Vamos lá, por que essas lágrimas? Você tem olhos tão bonitos, e as lágrimas tornam difícil vê-los. Ela colocou as palmas das mãos em seu rosto, olhou para ele por um longo tempo e o beijou nos lábios. Foi tão sincero e carinhoso que Daniel a apertou contra si, sussurrou em seu ouvido que tudo ficaria bem e a beijou também. Não foi um beijo longo e apaixonado, mas foi precioso para ela. Ela estava recobrando o juízo e se sentia amada, apesar de tudo. Vamos dar uma volta pela casa, eu a levarei aos balanços. Não tenho forças, disse Vivian suavemente. Vou carregá-la em meus braços e colocá-la no balanço. Bem, tudo bem, disse ela, sorrindo dos longos dias que havia passado nesse quarto. A casa inteira ficou sentada no andar de baixo esperando que Daniel saísse e contasse tudo. Mas quando viram sair com Vivian nos braços, houve uma cena muda, todos viraram a cabeça como se não fosse nada, acenando para eles. Eles caminharam por um longo tempo, até que Vivian ficou com frio. No caminho de volta, ela caminhou em silêncio e sozinha. Ele a acompanhou até seu quarto e a deitou na cama, ela olhou para ele e imediatamente adormeceu. Daniel desceu as escadas, onde todos ainda estavam esperando por ele. Obrigado, Daniel. Vanessa pensou em ligar para você e foi uma boa ideia. A filha dela está melhor agora que você está aqui. Enquanto Andrew falava, Daniel não conseguia tirar os olhos de Vanessa. Vocês dois são muito parecidos, como duas ervilhas em uma vagem. Você tem uma felicidade dupla, Andrew. Ele se despediu e disse que voltaria amanhã. Durante toda a noite, Vitória sonhou com uma cigana que a lembrava do primeiro encontro.
que era a pessoa que havia predito tudo. Deixe-me lhe contar outra sorte, disse a cigana. Não, não, você me assusta, gritou Viviane. Vá embora, não me assuste. Vanessa ouviu gritar, pois seus quartos eram próximos um do outro. Ele tocou seu ombro e sua irmã acordou. Sua testa estava molhada. Estou com sede, disse ela. Vanessa correu rapidamente para pegar uma garrafa de água e a deu para a irmã. Onde está o Daniel? Perguntou Vivian com uma voz fraca. Ele virá mais tarde, ele prometeu. Do lado de fora da janela, era julho e o clima parecia de outono. Estava chovendo desde a manhã e fazia frio. Vivian não queria comer, mas estava com sono. Sua cabeça caiu de volta no travesseiro e o sono a abraçou gentilmente. Novamente ela sonhou com o cigano. Seus infortúnios ainda não acabaram, você tem. Naquele momento, Vivian acordou. Ela estava respirando pesadamente e seus braços e mãos estavam tremendo, como se ela tivesse mal de Parkinson. Ela não conseguiu se acalmar por um longo tempo. Tinha medo de fechar os olhos e ver a cigana novamente, que lhe contaria os problemas que ainda aguardavam. Ele ainda não tinha visto Daniel. Sentou-se na cama, deslizou os pés até o chão e saiu silenciosamente do quarto. Pela primeira vez em muito tempo, ele se sentou à mesa comum e comeu seu almoço. Por que Daniel está demorando tanto? Perguntou ele a Vanessa. Vamos ligar para ele, e sua irmã começou a discar o número dele. Mas a pessoa que estava ligando não estava disponível. Vivian começou a ficar nervosa, a chorar e a dizer que estava enojada depois do estupro. Ao mesmo tempo, o carro de Daniel, Vaz 2109, ainda estava na rodovia, indo em direção à casa de Vivian, mantendo-se do lado esquerdo e não excedendo o limite de velocidade. A estrada estava difícil, chovia, o motorista do caminhão dirigia na contramão, não conseguiu controlar e colidiu com o carro Hyundai Accent, que por sua vez bateu no carro de Daniel, deu algumas voltas no carro e foi parar na vala. Felizmente o carro não capotou. Depois de bater a cabeça, ele perdeu a consciência. Quando os médicos chegaram, eles o tiraram do carro, prestaram-lhe os primeiros socorros e o levaram ao hospital para fazer uma tomografia computadorizada para descartar danos cerebrais. Somente à noite ele conseguiu ligar para Vivian e contar o que havia acontecido. Vanessa foi visitá-lo e Erin se ofereceu para ir com ela. A cabeça de Daniel estava enfaixada, mas ele se sentia bem. 3 dias depois, ele estava na casa de Vivian, mas teve de chegar lá de táxi, pois seu carro estava sendo consertado. Ele teve que esperar um pouco porque ela tinha um psicólogo. Vivian parecia muito melhor, um rubor apareceu em suas bochechas quando ela viu Daniel, ela sorriu seu sorriso de dentes brancos, havia um brilho em seus olhos, a antiga Vivi estava voltando, garota inteligente, bonita e confiante. Ainda faltava um mês para a escola e Daniel tinha que voltar para a Espanha, mas só por algumas semanas. Ela estava triste e já sentia falta dele. Ela imaginava que eles se falariam ao telefone por longos períodos e que ele finalmente diria que a amava muito. Apesar do bom relacionamento entre eles, Daniel tinha medo deles. A diferença de idade a intimidava. Conversando na universidade, a ligação de um professor com um aluno fazia muito barulho. Ela não sabia como fazer a coisa certa para não arruinar a vida da garota. Afinal, ela tinha acabado de completar 19 anos, era na verdade uma criança. Ele ainda terá tempo para pensar sobre essa difícil questão, mas Andrew, como se percebesse que o jovem tem dificuldade com a decisão da pergunta, decidiu ajudar. Daniel, você gosta de Vivian como mulher ou apenas ajuda a sair de sua depressão? A Vivian é ótima, gosto muito dela. Mas eu tenho o direito de ter esperanças, tenho quase o dobro da idade dela. Para que ela vai precisar de mim daqui a 10 anos? Ela terá apenas 29 anos e eu estarei com quase 50. Você acha que eu posso tirar vantagem da paixão de uma garota? Essa é uma pergunta complicada. Tudo o que eu quero é que minha filha seja feliz. E com você por perto, posso vê-la feliz. Não vamos nos apressar, estou saindo agora e quando voltar resolverei esse assunto.
Adeus e até breve com sua linda filha. Obrigado, Daniel, e tenha uma boa aterrissagem. Daniel voou para a Espanha no dia em que sua mãe recebeu alta da clínica. À noite, a família se reuniu em torno da mesa. Naeli havia preparado um jantar delicioso, Daniel havia comprado vinho e aperitivos, e a noite havia sido muito reconfortante, calorosa e deliciosa. Naeli não parava de olhar para Daniel, mas ele evitava encontrá-la. Ela queria que ele a pedisse em casamento durante o jantar e contasse aos pais dela. Mas depois de conhecer Vivian, ele não queria se apressar, algo estava impedindo de tomar uma decisão final sobre seu relacionamento com Naeli. No final da noite, ele se deu conta de que não haveria pedido de casamento e seu humor caiu a zero. Ela saiu correndo da sala, dizendo que as coisas não podiam esperar. Ninguém a segurou ou pediu que ficasse. Daniel a acompanhou até a porta e, com um beijo no rosto, se despediu. Ele não explicou nada a seus pais, teve que pensar em tudo por si mesmo. Aos 35 anos, Daniel já devia ter se casado há muito tempo. Vivian era claramente jovem demais para isso. Ela precisa aprender. Ele tem certeza de que ela confunde uma paixão com um grande amor. Uma jovem que sonha com o papel de esposa pode logo se decepcionar com esse status. Afinal de contas, os relacionamentos românticos e o casamento estão longe de ser a mesma coisa. Não haverá mais encontros secretos, beijos depois do fato consumado, não haverá mais aquela adrenalina que brinca no sangue. Começará a vida familiar, onde cada um tem suas próprias responsabilidades. No marido, ganhar dinheiro e sustentar a família, fazer o trabalho doméstico dos homens, e na esposa, cozinhar, lavar, dar à luz. O homem deve facilitar a vida da mulher, e ele faria isso de todas as formas, mas a vida familiar não será um fardo para uma jovem que ainda não teve o suficiente, Ele, como um homem adulto, sabe o que quer, a tempestade de hormônios que já experimentou, portanto, em uma mulher, ele valoriza não apenas a aparência, a atratividade, mas também seu mundo interior, sua disposição de seguir valores como família, filhos, conforto doméstico. Vivian não está preparada para tudo isso. E mais uma coisa o preocupava: Vivian é muito bonita. É claro que o ciúme é inerente a muitos homens, mas quando se segue uma mulher assim, os homens torcem o pescoço e não lhe dão paz. Apesar do fato de ele, como homem, ter se tornado profissional e financeiramente, aparentemente, autoconfiante, o sentimento de ciúme não lhe é estranho. E com Vivian, ele sempre viverá como um vulcão. Assim pensava Daniel, deitado em seu quarto, sobre seu futuro relacionamento com Vivian. Seus pensamentos foram interrompidos por um telefonema. Era Naeli. Ele não conseguiu evitar a conversa e atendeu. Sim, Naeli, há algo errado? Sim, algo está errado. Quero lhe perguntar, não vai haver um pedido de casamento? Não sinta pena de mim, apenas diga as coisas como elas são. Não me mantenha em uma rédea curta ou em espera. Você sabe o que sinto por você, e não mereço ser tratada como se eu não existisse e não tivéssemos concordado com nada. Daniel não a interrompeu o tempo todo, mas ouviu com atenção. Ele percebeu que ela estava certa, mas não entendia o que o estava impedindo de pedi-la em casamento. Naeli, me dê mais 2 ou 3 dias e eu me decidirei, disse ele. Sem ofensa. É um acordo? Era um acordo, e ela foi a primeira a se desconectar. Sua mente voltou aos seus pensamentos. Naeli tem 29 anos. É uma profissional bem-sucedida, financeiramente independente e autossuficiente. A melhor idade para se casar e ter filhos. Ela é uma pessoa decente, gentil, sincera, adora crianças. E como ela cozinha? Ela não pode ser derrotada. Ela não é bonita, mas é bonita. Aqui está ela, uma esposa inteligente e futura mãe de seus filhos. O que pensar? Se você se casar com Naeli, nunca se arrependerá de sua escolha, disse a voz interior com a qual ele sempre gostou de discutir. Você a conhece há anos, ela é uma companheira de confiança e, o que é mais importante, seus pais gostam dela. Sim, eles gostam. A mãe dela, Jezebel,
disse a ela para se casar com Naeli, só isso. E você também gosta dela, porque tem de ir para a cama com ela, não com sua mãe, aconselhou a voz interior. Antes de conhecer Vivian, ele achava que a amava. Bem, então está decidido, ligue e peça-a em casamento, ordenou a voz interior. Eu farei isso. Nayeli é meu homem, mas Vivian? Vivian conhecerá seu príncipe, ele será mais jovem, mais bonito e, é claro, ele amará muito, porque é impossível não amar uma mulher tão bonita. No dia seguinte, ele telefonou para Naeli e a convidou para visitá-lo. Pegando-a pela mão, ele se aproximou e a convidou para ir ao seu quarto. Pegando-a pela mão, ele se aproximou dos pais dela e disse-lhes: Mamãe, papai, vou me casar. Esta é minha futura esposa. Vocês me abençoarão por minha união com ela? E os pais dela responderam, sim. Eles decidiram se casar no dia de Ano Novo. Todos os anos, no dia 31, eles comemoravam o Dia da Família. Naeli estava feliz porque não havia ninguém em sua vida que ela amasse mais do que Daniel. Seu sonho havia se tornado realidade e logo ela se tornaria Naeli Tyler, e era assim que ela gostava. Ela amava tudo em relação a Daniel. Desde a faculdade, Daniel desistiu porque percebeu que Vivian não tinha freios, ficava esperando por ele, se preocupava. Ele só sentia pena dessa garota, que tinha passado por muita coisa ultimamente. Pouco antes do início do período letivo, ele ligou para ela, parabenizou-a, desejou-lhe sucesso e excelentes notas. Ela falou com ele com bastante alegria, então ele estava de bom humor. Em seguida, ele jogou fora o cartão SIM antigo e inseriu um novo. Ele percebeu que havia feito isso com pesar. Mas não havia como voltar atrás. A vida familiar estava por vir e eles tinham que se preparar moralmente para ela. Eles se apresentaram no cartório e começaram a se preparar para o casamento. Ele foi morar com Naeli, ela em seu próprio apartamento e ele em um alugado. Eles não iriam fazer um grande casamento, preferindo gastar o dinheiro em uma estação de esqui na fabulosa Suíça. Ambos esquiavam bem, portanto, não houve disputa sobre onde ir. No resort suíço, os jovens queriam comemorar o Ano Novo mais uma vez. Os preparativos para o casamento, para o Ano Novo, os convites para os convidados, tudo isso fazia com que os recém-casados não parassem. Mas havia realmente muito o que fazer. Daniel ajudou Naeli em tudo, e os amigos também não ficaram parados. 1º de setembro. Terceiro ano, como o tempo voa rápido. Acabará de sair do ensino médio com Vanessa e já estava no 3º ano da universidade. A primeira coisa que ela fez foi dar uma olhada em seu horário do 2º ano para ver quando poderia ver Daniel. Sua aula estava marcada 3 vezes por semana. Como nós, nada havia mudado na programação. Amanhã vou dar um alô para ele. Sinto muita falta dele, pensou Vivian languidamente, fechando os olhos. Ela nem percebeu que o nome do professor era diferente do nome da matéria. Ela estava tão concentrada na reunião que bateu com a testa na de Jaque. Veja como você amadureceu, como ficou bonito. Que ombros, Jaque, você deveria começar a trabalhar como modelo. Você é muito bonito. Você realmente gosta de mim? Talvez pudéssemos sair para comemorar o início das aulas. Não, Enieka, não quero dizer que gosto de você. Você é bonito, não discuto isso, mas você não é meu. Como amigo, não o darei a ninguém, entendeu? Entendido, disse Jaque com um olhar vazio. Enquanto falavam com Jaque, dezenas de rapazes arregalaram os olhos ao ver Vivian. Principalmente os do 1º ano. Bonita, em que ano você está? Perguntaram os mais ousados. Vamos lá, você ainda é jovem, respondeu a garota. No dia seguinte, ela escolheu sua roupa com mais cuidado, sua maquiagem era mínima, ela sabia que Daniel gostava mais disso. Ao se aproximar do auditório onde lhe daria sua palestra, ela o esperou obstinadamente. Os alunos entraram, muitos ela conhecia e cumprimentou, mas aqui apareceu um homem, mas não era Daniel.
Ele se aproximou da porta e perguntou a Vivian: Você está entrando? Não, estou procurando por Daniel. Não sei quem ele é, me desculpe. Ela correu para a sala do reitor. Tá ali, querida, onde está o Daniel? Bem, ele se demitiu no verão. Ele se demitiu. Você sabe para onde ele foi? Não, ninguém sabe exatamente, mas dizem que ele parou de dar aulas. Ele está trabalhando como consultor para alguma empresa. Não sei qual. Eu não sabia com o que comparar a condição dela. Ela havia sido atropelada por uma pista de patinação. Ela está morta, ela se foi. Ele está chateado comigo depois do que aconteceu? Bem, ele sabe que isso pode acontecer com qualquer um. Não é qualquer um. Pode acontecer com você. Porque você é imprudente. A voz interior não suportou não intervir. Cale-se, ninguém está pedindo isso. Estou cansada de ficar sem você, respondeu Vivian com firmeza. Hoje ela não queria mais estudar. Foi até a faculdade de Vanessa, tirou-a da aula e saíram para passear, tomar sorvete e conversar. Sim, conversar, porque era disso que ela mais precisava no momento. Como Vanessa não disse nada e desapareceu da minha vida? Você deveria ligar para ele, disse a irmã dela. Ela discou o número dele, mas não houve resposta. Ele trocou seu cartão sim. Ouça, eu sei onde ele mora, vamos lá. Bem, vamos lá, disse Vanessa com relutância. Ela não estava gostando dessa situação. Estava na hora de sua irmã se acalmar e seguir em frente. Ele não era o homem dela. Havia outras pessoas morando no apartamento, mas não faziam ideia de para onde o inquilino anterior tinha ido. Sua última esperança de encontrar Daniel havia desaparecido. Ela não tinha ido à universidade por 3 dias, deitada com os braços esticados sobre o tronco. Vanessa sentou-se ao lado dela, conversando com ela o tempo todo. Vanessa, bem, se ele não quisesse comprometer sua vida pessoal comigo, poderíamos ter continuado amigos, não é? O que você acha? Acho que é uma má ideia. Por que você acha isso? Porque você não está pronta para isso, você estaria tentando mantê-lo em sua própria vida, na esperança de tê-lo de volta. Bem, pense nisso, você seria capaz de lidar com esse tipo de amizade? Aposto que você gostaria de mais do que isso, não é mesmo? Vivian ficou em silêncio por um longo momento e, em seguida, respondeu: sim, eu gostaria, com essa amizade. E provavelmente nos tornaríamos inimigos. É isso que quero dizer. Vanessa, talvez eu deva procurar um substituto para ele, tenho muitas opções na universidade. Não, querida irmã, você não deveria, dê um tempo, faça um balanço da experiência, analise o relacionamento anterior, para não cometer erros mais tarde. Não fique nervosa. A propósito, não faça o papel de namorada abandonada, coisa que você nunca foi. Minimize a natureza trágica da situação. Não aconteceu nada fatal. Vanessa, talvez eu deva ir a uma cartomante. Vic, está perdendo a cabeça. Você não precisa de uma cartomante. Daniel não prometeu nada, ele disse que vocês não eram um casal. Não é mesmo? Não disse? É isso mesmo. Vá dormir e vá para a escola amanhã, certo? Sim, amanhã para a escola. Obrigado, irmã. Não tem de quê. Eles se beijaram e saíram para se ver novamente amanhã. 5 anos se passaram desde os eventos anteriores. Durante esse tempo, as meninas se formaram na faculdade e trabalharam para Andrew na empresa. Vanessa era advogada sênior do departamento, e Vivian chefiava o departamento econômico, e com muito sucesso. Ela era uma chefe rígida, às vezes até severa, mas todos gostavam dela porque Vitória Andreevna era justa. Ela sempre ajudava seus funcionários e enfatizava o bom trabalho. Vanessa estava prestes a se casar, Eren a pediu em casamento e ela aceitou. Vivian, por outro lado, nunca foi capaz de entregar seu coração a alguém.
Ela ainda não havia superado Daniel, embora não o tivesse visto novamente e ele não tivesse se tornado conhecido. Ela o procurou nas mídias sociais, mas não conseguiu encontrá-lo. Ela até entrou em contato com os computadores, mas eles lhe disseram que ele não estava registrado lá. E Daniel morava e trabalhava não muito longe de Vivian. Ele se casou com Naeli e eles tiveram um filho, Pat, e uma filha, Vivian. Um dia, enquanto separava as pilhas de revistas que já estavam caindo de sua mesa de cabeceira, Vivian viu uma revista Família de 3 anos, que ela comprava de vez em quando, com Daniel na capa com sua esposa e filhos. Dentro dela, havia um artigo enorme sobre a família Quinn. A arte de ser uma família, era o título do artigo. Por que ela não tinha visto essa revista antes? Como poderia tê-la perdido? Vivian leu várias vezes seguidas. A família de Daniel e Naeli Tyler tem uma atmosfera calorosa. Sua família amigável consiste em 4 pessoas, e mãe, pai, a amada filha Vivi e o filho Pat. De acordo com o chefe da família, Daniel, ele conheceu sua esposa no ensino médio. Ele não conseguiu resistir a uma beleza. O casamento foi realizado no site. Toda vez que lia a revista até aquele momento, ele a jogava fora e começava a relembrar repetidamente seus encontros com Daniel. O filho de Daniel tem 2 anos de idade e sua filha tem 1 ano. Portanto, agora as crianças têm 5 e 4 anos de idade. Por que ele chamava a filha de Vivi? Não há outro nome? Será que ele queria deixar uma lembrança dela? Ou talvez amor? Ela pediu ao pai que o editor da revista lhe desse o endereço de Daniel, pois só queria conhecê-lo e conversar com ele. Papai enviou uma mulher de relações públicas para o editor da revista. Muito bem informada, muito falante, ela explicou a situação em termos gerais. Tudo bem, Andrew, vou tentar ajudá-lo. Uma semana se passou e meu pai tinha algumas informações muito interessantes. Ele não sabia como contar para a filha. Conhecendo a natureza impulsiva dela, ele continuou adiando a conversa. Mas Vivian sentia que seu pai sabia de algo, mas não lhe contava. Então, um dia, ela foi ao escritório dele e disse que não iria embora até que ele lhe contasse. Ela começou dizendo que Daniel era viúvo. O quê? O que você disse? Que ele está criando os filhos sozinho. Vivian, sente-se e acalme-se. É por isso que eu não queria lhe contar até que fosse possível. Pare com isso, papai. Fale comigo, já estou muito nervosa. Sim, eu estou. Seu pai, sabendo que sua filha louca estava andando de um canto a outro do escritório, pediu que ela se sentasse e não o apressasse. Respirando fundo, ele começou a contar o que havia descoberto. Há 3 anos, sua esposa, Naeli, era editora da revista. Ela era descrita como uma pessoa boa e bem informada. Há 3 anos, ela e outros membros da equipe estavam em uma área contaminada por radiação. Naeli decidiu entrevistar as pessoas que ficaram com suas famílias nessas áreas. O índice de mortalidade era terrível, principalmente entre as crianças. Mas as pessoas não tinham para onde ir e ficaram em suas casas. Sua revista publicou um grande artigo sobre essas famílias e crianças. As autoridades, antes desse artigo, não queriam reconhecer esse problema, mas Natália desorganizou esse formigueiro e essas famílias começaram a ajudar. Porém, depois de 1 ano, ela mesma começou a se sentir mal. No início, ela atribuiu o fato ao cansaço, mas quando se tornou insuportável, ela foi ao médico. Ela foi diagnosticada com câncer, já no 2º estágio. Ela foi submetida a uma cirurgia e 1 ano depois teve uma recaída. Depois de mais operações e quimioterapia, ela morreu no ano passado. Daniel ficou com 2 filhos. Como seus pais estão na Espanha, sua mãe, Naeli, veio visitá-lo. Ela agora mora na casa dele e o ajuda. Ela agora mora em sua casa e o ajuda com as crianças. Ele trabalha muito. Tem que sustentar a casa e os 2 filhos. Não é fácil. Isso é tudo, eu acho. Você conseguiu o endereço ou o telefone dele? Consegui, mas não acho que você deva ligar para ele, muito menos ir à casa dele.
A avó das crianças pode não gostar disso. Ainda não faz tanto tempo assim. Espere, não o apresse. Pai, quero oferecer minha ajuda. Vivian, você sabe que não há nada que possa fazer para ajudar. Distraí-lo das crianças, deixá-lo nervoso, sim, mas ele ainda não precisa disso. Isso ainda está fresco em sua mente. Vivian sabia que seu pai estava certo. Mas ela tinha medo de perdê-lo novamente. Um homem como aquele jamais seria ignorado por uma mulher. Mas ela decidiu esperar. Algumas vezes, ela foi até a casa dele e o viu de longe. Ela viu as crianças o cumprimentando e a mãe de Naili caminhando com elas. Mas ele teve o bom senso de não sair do carro e ficar observando de longe. 6 meses depois, sem dizer uma palavra ao pai, ela voltou para casa e, quando viu sair do carro, foi ao seu encontro. Bem, olá, Daniel. Quanto tempo esperei por esse encontro. Mas se você me mandar embora agora, nunca mais estarei aqui. Olá, Vivian, não vou. É tão bom ver você. Venha, vou apresentá-la aos meus filhos. Isso é confortável? Estou incomodando alguém? Ninguém, está tudo bem. Ao ver a bela mulher, a mãe de Naili, de boca fechada, se retirou para seu quarto. E as crianças cercaram o pai, claramente felizes em vê-lo. Crianças, conheçam minha amiga Vivian. Pat foi o primeiro a ser apresentado. Linda, como uma princesa. Eu sou o Pat. Como posso chamá-lo? Do que você gosta? Pat parece gentil e carinhoso. Acho que vou chamá-lo assim também. Está bem, disse a criança. E a pequena Vivi se escondeu atrás do papai e não queria se aproximar de uma tia desconhecida, mesmo ela sendo linda. Mas Vivian lhe deu uma boneca e a menina cedeu. Durante o resto da tarde, ela ficou sentada nos braços da tia estranha. Depois, todos tomaram chá, mas a sogra de Daniel nunca saiu, apesar de as crianças terem chamado por ela. As crianças tiveram que ir para a cama e Vivian foi para casa. Você virá novamente? Perguntou Pat. Se seu pai disser que eu posso, eu adoraria. Papai vai me deixar, disse Daniel. Ele acompanhou Vivian até o carro e eles se despediram. Assim que Daniel entrou em casa, sua sogra imediatamente voou até ele e começou a reclamar. Você já se esqueceu de sua esposa, já encontrou uma mulher e até a trouxe para casa. Você se esqueceu da minha filha por 2 anos e tem saído com mulheres. Samantha, não diga coisas que você não sabe. A Vivian é uma velha conhecida minha. Uma ex-aluna. Nunca esqueci a Naili, e nunca esquecerei. Então, por que ela veio à nossa casa? Jure-me que não está tendo um caso com ela, perguntou minha sogra em tom de voz elevado. Bem, em primeiro lugar, não vou lhe jurar nada, ela veio à minha casa. E, em segundo lugar, meus amigos podem vir me ver ou eu tenho que pedir sua permissão, quem pode vir me ver e quem não pode. Sou adulta e decidirei por mim mesma com quem me relaciono e quando. Agradeço muito a sua ajuda, mas se for em troca de controlar minha vida pessoal, prefiro levar meus filhos para a creche. Samantha disse, e sinto muito. Samantha temia que o genro pudesse privá-la da comunicação com os netos e rebaixou as reivindicações. Não se ofenda comigo, é só que estou sofrendo por minha filha. Ela acabou de morrer, e você já encontrou outra pessoa. Já disse o que tinha a dizer, Samantha, e não vou voltar a essa conversa. Eu lhe disse antes e estou lhe dizendo agora, se há uma mulher que meus filhos vão amar, ela será minha esposa. É claro que não serei solteiro pelo resto da minha vida, por mais que você deseje isso. Ao mesmo tempo, não me esqueço da Naili nem por um momento e sou muito grato a ela pelos anos que passamos juntos. A semana passou tranquilamente, Vivian não apareceu nem telefonou. No domingo à tarde, ela veio e me convidou para levar as crianças para passear. Eles não têm nada para fazer lá fora, está frio, podem pegar um resfriado, disse a sogra, como sempre em voz alta e com uma entonação irritada. Olá, e nós vamos ao shopping center,
Lá é quente, tem muita diversão, acho que as crianças vão gostar. Disse Vivian em um tom calmo. Quem você pensa que é? Ela pensou. Samantha zombou dela. Sua opinião não é ninguém aqui, mas Daniel se aproximou e a sogra hesitou. Daniel disse às crianças para se vestirem. Vamos sair, sim. Sim. Gritaram as crianças. É claro que a vovó os amava, mas eles haviam ficado em casa a semana toda, andando por aí. Elas, compreensivelmente, queriam se divertir. Enquanto viajavam no carro, Vivian conversou com Pat. Ele conhecia muitos contos de fadas e falava sobre o bem e o mal. Mas não conhecia cartas, nem o que era o bem e o mal. Mas não conhecia letras, não sabia ler e já tinha 6 anos de idade. Vivi ainda era uma criança, mas já estava na hora de ela estudar um pouco também. Daniel, as crianças têm que ser levadas para o jardim de infância. Elas não se socializam com seus colegas, não fazem nada além de ler histórias. Isso é bom, mas não é suficiente. As crianças precisam se desenvolver. Daniel não disse nada, mas percebeu que Vivian estava certa. Quando chegaram, foram para o centro de entretenimento infantil. As crianças estavam brincando lá e Pat também foi até lá. No início, ele ficou observando, mas depois quis brincar também. Ele começou a empurrar as crianças para dentro do centro. As crianças não gostaram e começaram a empurrá-lo também. Daniel queria intervir, mas Vivian o impediu. Foi isso que eu lhe disse. Ele não sabe brincar em grupo porque não se socializa com seus colegas. Não o apresse, deixe-o tentar resolver o problema. Mas o menino ficou ofendido e correu para reclamar com o pai. Daniel explicou da melhor forma que pôde que estava errado. Só chegamos em casa no final da tarde. As crianças estavam felizes, embora cansadas. Ao se despedirem, Vivian disse a ele para pensar no que havia dito. Daniel encontrou um berçário particular e levou as crianças para lá. Mas isso lhe custou parte de sua vida e de sua saúde. Em casa, houve uma grande confusão. A sogra não tentou se conter e não foi tímida em suas expressões. Essa moça cantarolou em seu ouvido que as crianças tinham que ser levadas para uma creche, não foi? Eu consigo ver através dessa vadia. Ela quer ir para a cama com você, então é você e as crianças. Mas eu não vou deixar isso acontecer. Da próxima vez, ela sairá desta casa como uma rolha de uma garrafa. Ela pode ser sua amante. Por que você chamou sua filha de Vivian, para não se esquecer dela? Não é um preço alto a pagar, Samantha? Você é uma mulher inteligente e quer o melhor para seus netos. Você acha que eles precisam se socializar com seus colegas? Eles precisam saber mais do que as histórias que você lê para eles? Eles precisam ser preparados para a escola? Por que você não me diz que estou errada? É isso mesmo. E sobre o nome Vivian, era assim que Naeli a chamava e você sabe muito bem disso. A sogra não disse nada e bateu a porta. As crianças adoraram o berçário. Apenas a professora reclamava que Pat machucava as crianças quando elas não lhe davam um brinquedo. As crianças reclamam para os pais e eles reclamam para mim. Eu expliquei a ele como se comportar, mas ele ficou muito ofendido comigo e fica sentado em um canto o dia todo. Você deveria conversar com ele em casa. Daniel não achava que Vivi estivesse tão certa. Há 6 meses ele vinha tendo dificuldades com Pat e em como lidar com as crianças. Então o professor dizia a Daniel: nós vencemos. Ele começou a se comunicar com as crianças e elas o aceitaram. Estou muito feliz pelo garoto. Ele conseguiu. Daniel também estava orgulhoso de seu filho, mas era ainda mais grato a Vivian. O dia do casamento de Vanessa e Eren estava se aproximando. Daniel recebeu um convite. Eles entraram no salão do casamento junto com Vivian. Ela estava muito feliz. O casamento foi grandioso. Não havia muitas pessoas, apenas familiares e amigos próximos, mas foi muito divertido. Cantos, danças, brindes.
Daniel fez um brinde muito bonito. Um casamento é uma celebração especial. Linda, inesquecível. Muitas pessoas dizem que depois do casamento o relacionamento deixa todo o romance e fica apenas o cinza do cotidiano. Eu gostaria de dizer a elas que tudo depende apenas de vocês. Lembrem-se sempre disso, pois a maneira como vocês construirão a vida familiar será o resultado disso. Felicidades para vocês, e que a chama que arde entre vocês não se apague nunca. Amargo. Ela nunca havia dançado com ele. E agora ele a estava convidando para dançar e agradecendo em seu ouvido por estar de volta à sua vida. Seu braço estava em volta da cintura dela e ele a abraçava com força. Ela temia apenas uma coisa, que a música acabasse logo e ele corresse para casa, para seus filhos. Mas ela se certificou de que ele não ficaria perdido por tanto tempo, especialmente porque ela não queria ficar. Ela tinha muito a lhe perguntar, para descobrir como ele havia vivido todo esse tempo. Mas ela tinha amadurecido, tinha se tornado mais madura e estava esperando sua hora. Ela sabia que logo chegaria. A casa estava cheia de pessoas. Eren veio morar com sua esposa, embora tivesse um bom apartamento. Eles ficavam juntos 24 horas por dia. No trabalho, Vanessa era sua subordinada, e em casa Eren obedecia a Vanessa em tudo. Mas sua irmã se perguntava como eles não se aborreciam um com o outro. Talvez fosse amor. Vanessa era uma mulher sábia e paciente. Ela suavizava todos os cantos afiados com uma palavra e sempre dizia que o principal da família era Eren. Isso deu ao marido autoconfiança e ele agradeceu a Vanessa. Assim que o jardim de infância de Pat estava indo bem, Vivian se ofereceu para contratar um professor para prepará-lo para a escola. Tenho uma funcionária em meu apartamento, Olesha. A mãe dela é professora de escola primária, mas está aposentada. Ela pode ir à casa do Pat uma vez por semana, digamos, no sábado, e dar aulas particulares para ele. A Vivi também precisaria de aulas particulares, mas como ela é mais nova, acho que eles têm currículos diferentes. Mas acho que a Vivi ouviria e veria tudo e isso seria bom para ela também. Entendo que é difícil para você sustentar 2 crianças sozinha, e esses serviços nunca foram baratos, mas posso ajudá-la dando-lhe um bônus além do salário da Olga para pagar as mensalidades do Pat. Vivian, obrigado, mas isso não é necessário. Eu ganho bem e posso pagar a mensalidade do meu filho. Não me humilhe, sou um homem e sempre me senti responsável por minha família e meus filhos. Sem ofensa, Daniel, estou falando com a melhor das intenções. Então farei um acordo e começaremos as aulas no sábado. Obrigado, Vivian. Você tem sido de grande ajuda. No sábado, conforme combinado, Narmin foi à casa de Pat. Ela gostou dele imediatamente. Como Vivi esperava, sua filha ficou lá como um soldadinho de chumbo e absorveu o que o professor estava dizendo a Pat. Samantha era a única que não estava satisfeita. As crianças estavam entediadas com suas aulas. Ensinando e ensinando, como se elas não tivessem tempo para aprender tudo na escola. Mas quando em um mês as 2 crianças sabiam todas as letras e Pat estava lendo por sílabas, ela chorou, beijou no alto da cabeça e disse: "Que bom menino você é! É igualzinho à sua mamãe. Ela ficaria orgulhosa de você." 6 meses depois, Pat estava lendo muito bem, contando até 20 e resolvendo exemplos simples. Ele aprendeu a recontar o que havia lido, o que desenvolveu sua fala e aumentou seu vocabulário. Surgiu a questão de escolher uma escola. Havia uma escola na comunidade do chalé, mas Daniel queria uma de maior prestígio. Vivian o aconselhou a ir para essa escola, que não fica longe de sua casa. Sua sogra pode ficar doente, você está em uma viagem de negócios, a criança pode ir para a escola sozinha. Aqui é tranquilo, há segurança, não há carros de estranhos. E quando você for para o ensino médio, poderá mudar para uma escola de prestígio. Narmin também virá, no início, para ajudar a criança, para fazer a lição de casa. E em 4 anos veremos. Daniel concordou com os argumentos de Vivian, e Pat foi para uma escola perto de casa.
Todos vieram vê-lo entrar na primeira série, e sua avó, sua irmã, seu pai e sua tia Vivian. O menino estava muito feliz, sentia-se apoiado e não tinha medo de nada. A pequena Vivi não via a hora de ir ver o irmão. Ela queria estar ao lado dele e segurar sua mão. Finalmente Daniel a soltou e ela foi até Pat e ficou ao lado dele. Ela não queria ir para casa, então foi para a aula com ele. Depois, foram levados para casa juntos. No primeiro dia não houve aula, mas sim um feriado do Dia do Conhecimento. Pela primeira vez, Samantha se despediu dele e foi com ele para a escola. E depois de 2 meses, ele estava andando sozinho com outras crianças. Portanto, os adultos haviam calculado tudo corretamente. Narmin veio ver Pat, deu aulas com ele e ficou muito feliz com seu aluno. Daniel percebeu que era difícil para ela vir todos os dias ver o filho, então lhe ofereceu morar na casa e, aos sábados, a levaria para casa. Ela aceitou, pois queria desistir de suas aulas, a idade estava cobrando seu preço. No começo, Samantha ficou de mau humor, nem falava, mas ao ver a natureza calma e pacífica de Narmin, ela se enterneceu. Elas conversavam muito sobre a vida, faziam caminhadas, tomavam chá, e a sogra ficava feliz com essa vizinhança. Vivi e Daniel estabeleceram um relacionamento muito tímido. Ela tinha certeza de que um relacionamento com um homem lhe traria o que ela precisava e amor, carinho, atenção, tudo que uma mulher recebe quando é amada. Ela não estava com pressa nem era ativa. Afinal de contas, às vezes a própria mulher começa a apressar as coisas ou, pior ainda, a conduzir o processo, o que é muito assustador e repugnante para um homem. Por ser uma mulher madura, ela não apressou os acontecimentos, não pressionou o homem e deu a ele a chance de resolver seus sentimentos. Ela não ligou para ele primeiro, não lhe impôs encontros. Ela esperou que ele fosse ativo e teve medo de afugentar a frágil felicidade que lhe sorria depois de 5 anos. Ela percebeu que, depois de alguns encontros, não deveria tratá-lo como se fosse se casar com ele amanhã. Ela tinha muito medo de ferir os sentimentos dele em relação à sua ex-esposa. Esse era outro motivo que a mantinha com pressa. Ela não queria ocupar todo o tempo livre e o espaço dele com ela. Ele também percebeu que um homem maduro não demonstra seus sentimentos imediatamente, e Daniel estava longe de ser uma criança. Apesar do descontentamento da sogra, eles se viam, iam ao teatro e ao cinema, passavam tempo com os filhos, que sentiam muita falta do pai, mas não tinham pressa de ir para a cama, embora ambos quisessem muito. Pat terminou a primeira série. Ele estudou com facilidade, Narmin o elogiou muito. Daniel o agradeceu pelo trabalho, por sua atitude amorosa com Pat, deu-lhe um salário, um bônus e a deixou sair de férias. Quase 1 ano e meio havia se passado desde o encontro deles. Mas nada havia progredido. Daniel não estava dando nenhum passo em direção à reaproximação, e Vivian perdeu a esperança de alcançar a felicidade pessoal. Ela decidiu sair de férias em um lugar quente, para tomar sol, pensar e talvez começar uma nova vida, uma vida totalmente nova sem Daniel. Ele pegou as passagens e voou para longe. O mar, o sol e a areia branca eram lindos. Que férias agradáveis! Só agora ele se lembrou de que não saía de férias há 2 anos. O trabalho, seu novo emprego, ocupava todo o seu tempo. Ele dormia tão tranquilamente quanto um bebê. Fazia 10 dias que ele estava nesse lugar mágico, mas era como se ainda não tivesse descansado. Um dia, ele sonhou novamente com uma cigana daquela época distante. Dessa vez, ela era mais amigável. "Por que você tem medo de mim? Lembro-me de você gritando e chorando para que eu não o assustasse. Tudo o que eu previ se tornou realidade. Agora posso lhe dizer o que o espera. Você gostaria disso?" "Não, eu não gosto. Deixe as coisas como estão. O que tiver de acontecer, acontecerá. Uma vez você me disse que eu não era feito para a vida de casado, mas acho que você estava errado. Quero me casar, quero ter filhos, mas não posso. Bem, existem pessoas solteiras. Não se preocupe, você não se casará por um longo tempo, mas tudo ficará bem.
E o mais importante é que você terá uma grande surpresa. Você não faz ideia. Mas isso o deixará feliz. E ele saiu. Vivian abriu bem os olhos, sua cabeça doía um pouco, então ela decidiu que não iria à praia hoje. Tomou um banho, tomou o café da manhã e se sentiu melhor. Não, eu vou à praia, pelo menos para ficar na sombra. Tomar um pouco de ar. Ela adormeceu novamente e acordou porque alguém estava olhando para ela. Quando abriu os olhos, viu Daniel olhando para ela e sorrindo. Bem, você queria fugir e eu a encontrei aqui também. Por que você desapareceu tão de repente? Pensei que nunca mais a veria. Pensei, bem, não posso esperar que Daniel seja legal comigo, tenho que fazer algo e começar a viver sem ele. Acostume-se com cada um seguindo seu próprio caminho. Não, Vivian, vamos juntos, se estiver tudo bem para você. Não, eu não me importo porque eu o amo. Pat se formou na escola primária com uma menção honrosa. Narmin foi um grande mérito para ele por tê-lo ensinado tanto. Sua filha terminou a 3ª série. Daniel e Vivian decidiram dar uma festa para as crianças. Eles convidaram amigos da escola, palhaços e montaram mesas do lado de fora. As crianças se divertiram e, à noite, houve fogos de artifício, um espetáculo muito bonito. Já estava escurecendo, os pais vieram buscar as crianças e todas foram levadas para casa com dificuldade. A festa acabou sendo uma glória. Até a Samantha gostou. Vivian queria ir para casa, mas Daniel sugeriu que ela ficasse e fosse embora apenas pela manhã. Mas Samantha também tinha razão. É tarde para as crianças, mas não é tarde para os adultos irem para casa, especialmente em um carro. De jeito nenhum ela queria outra mulher ao lado de Daniel. Vivian não discutiu, fez as malas e foi embora. Quando ela passou pela sogra, Daniel ouviu. Graças a Deus ela foi embora, senão ficaria aqui a noite toda. Enquanto eu viver, nenhuma mulher virá aqui. Daniel percebeu que precisava consertar as coisas com Vivian. As crianças adoravam e ela era ótima com elas também. Com esses pensamentos em mente, ela dirigiu para casa. No caminho, comprou flores, parou em uma joalheria e comprou um anel. Quanto mais se aproximava de casa, mais seu coração batia forte. Fazia quase 6 anos que Naeli tinha ido embora. Ela nunca havia tido um relacionamento com ninguém além de Vivian. Ele havia gostado dela na época e gostava dela agora, mas será que ele a amava? Sim, ele sabia que sim. O medo de perdê-la revela seus verdadeiros sentimentos por essa mulher. Ele tem o desejo de protegê-la, de ter pena dela, de cuidar dela, de defendê-la. Isso demonstra amor e sentimentos ternos por ela. Ele realmente admirava sua Vivian e, além dela, não precisava de ninguém. Ela era uma mulher sensual, um verdadeiro presente para um homem. Estava sempre animada e vivia com o coração aberto. Ela queria o amor e a ternura dele. E gostava de expressar seus sentimentos de forma física, um beijo, um abraço. Era bom sentir como ela reagia às carícias dele. Ela estava sempre tremendo e ele adorava isso. Sim, ela era uma mulher linda. Foi isso que Daniel pensou quando parou em frente à casa dela. Ao ver Daniel com um buquê de flores pela janela, Vivian andou nervosamente pela sala, prevendo uma mudança em sua vida pessoal. E ela não estava errada, do lado de fora da porta, entregando a ela um buquê de flores, ele lhe deu um anel e a pediu em casamento. Ela se agarrou a ele com alegria e, cobrindo seu rosto de beijos, repetiu um sim, 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 sim. Ela não deixou que ele tirasse seu vestido. Por que as lágrimas correm tanto? Por que meus olhos ardem tanto? O rímel. Ele escorreu por seu rosto e a deixou feia. Não olhe para mim, estou feia agora. Você nunca foi, mas agora é a mais bonita e mais feliz, minha filha. E, finalmente, ele se permitiu relaxar e beijá-la. Quanto tempo ele havia esperado por isso? Sou a mulher mais feliz do mundo, você me entende, mais. É claro que eu a entendo, porque estou tão feliz quanto você.
Venha, vamos contar ao papai. Andrés estava trabalhando em seu escritório e ficou feliz ao ver Daniel. Papai, Daniel me pediu em casamento e eu aceitei. Estou prestes a me tornar a esposa do melhor homem do mundo. O senhor vai nos abençoar? Como posso não o fazer quando a minha filha é a mais feliz que já vi? Para um pai, isso é tudo o que importa. Vanessa e Eren se aproximaram e parabenizaram os recém-casados. Vanessa se movia em silêncio, era difícil para ela, pois estava prestes a dar à luz gêmeos e homens. Eren estava feliz por ser pai de 2 filhos. Daniel, por favor, leve-o para nossa casa. Eu encontrei uma boa escola de inglês para ele. Acho que devemos deixar Vivi com Samantha por enquanto, pois seria cruel privá-la de seus netos tão abruptamente. Na sexta-feira à noite, iremos todos para a casa dela. É uma longa pausa de inverno, então estaremos todos juntos. E assim que ela terminar a 4ª série, nós a colocaremos na escola do Pet. Acho que devemos fazer isso. Vou pensar nisso, disse Daniel, em como fazer isso sem ofender ninguém. Eu vou, mas ainda tenho que falar com minha sogra. Acho que ela não vai ficar tão feliz quanto seu pai. Eles se beijaram e ele saiu. Samantha, eu decidi me casar. Acabei de pedir em casamento uma mulher que você conhece muito bem. Naeli não está conosco há 6 anos. As crianças precisam de uma mãe, e eu preciso de uma mulher que ame. Vivian é a melhor pessoa para esse papel. As crianças adoram e ela é maravilhosa com elas, por isso não vejo motivo para adiar o casamento. Ainda não marcamos uma data, mas acho que será em breve. Eu sempre soube que você era um canalha. Não sei se a Naeli lhe contou, mas eu era contra o casamento dela com você. Não há lugar para testar você. Você só se interessa por mulheres. Ela o insultava deliberadamente, usando a linguagem mais ofensiva para deixá-lo irritado e depois o acusava de ser desequilibrado e indigno de confiança com as crianças. Daniel se sentou com os punhos tão cerrados que suas mãos estavam brancas. Tenho certeza, continuou minha sogra, de que você já teve essa garota antes. E você traiu minha filha com ela. Só que Naeli o amava tanto que não queria ver isso. E eu me ofereci para ficar de olho em você, mas ela não me deixou, o que é uma pena. Eu teria denunciado você. Você é um pão duro. Samantha, o que quer que você queira que eu faça, diga-me se eu posso fazer, mas não vou ouvir mais essa merda. Você não precisa se casar. Nenhuma outra mulher pode entrar nesta casa onde viveu a mãe de seus filhos. Milhares de homens vivem como viúvos e não se casam. Eles não morrem. E aqui só se passaram 6 anos e ela já está pensando em se casar. Gente boa, olhem para essa mulherengo, onde parece que a avó insolente de outra pessoa foi chamada de mãe pelos meus netos? Não vou permitir. Então, pelo que entendi, você não quer que eu me case? Não, não quero. E você não tem o direito de ignorar minha opinião. Muito bem, querida sogra. Eu aguentei todos os seus insultos e ofensas por muito tempo em nome da memória de Naeli e em nome das crianças que você ama. Mas vejo que sua grosseria ultrapassou todos os limites. Faça o que fizer, eu vou me casar. Se me insultar como fez hoje, fará as malas e voltará para sua aldeia. Não vou mais tolerar essa grosseria. Se colocar seus filhos contra mim, não haverá lugar para você nesta casa. Pense nisso, você tem a noite toda. Se discordar de mim, faça as malas e vá para casa pela manhã. Se ficar, saberei que aceitou o inevitável. Ah, esqueci de lhe dizer outra coisa. Pet estará morando na casa de Vivi a partir de 1º de setembro e frequentará a escola de inglês de lá. A senhora, se concordar, é claro, ficará aqui com sua neta por mais 1 ano. E depois de 1 ano, eu a levarei e ela também irá para a escola com o Pet. A senhora poderia ficar na casa. Ela é mais confortável do que a sua. Mas você conhece as condições. Agora eu já disse tudo. Pense nisso. Não mudarei de ideia.
Que tipo de pai é você? Você é uma cobra, não um pai. Naelica pode ver tudo de cima, ela e eu não vamos deixar você viver. Ok, Samantha, vou levá-la agora mesmo, enquanto ainda tenho tempo. Estou esperando por você. Não espere por mim. Você me deu até amanhã, então decidirei o que vou fazer pela manhã. Ou você vai expulsar a velha? Ou melhor ainda, bater nela? Samantha, admiro sua imaginação. De onde você tira essas coisas? Eu já a machuquei, humilhei ou, pior, bati. De onde você tira essas coisas? É como se eu estivesse tendo um pesadelo e não conseguisse acordar. Pare de fantasiar e vá descansar um pouco. Eu me levantarei de manhã. E foi dar boa noite às crianças, que só adormeceram quando ele fez esse ritual. De manhã, a sogra não saiu para o café da manhã, e as crianças correram para o quarto dela para ver a avó. Ela estava deitada com pressão alta, e Daniel chamou uma ambulância. Eles lhe deram uma injeção e disseram para ela ficar deitada por um dia. Daniel ligou para o trabalho e tirou o dia de folga para ficar com as crianças. Ele não queria sair de casa para não deixar Samantha sozinha, então não foi a lugar nenhum com as crianças e elas brincaram no quintal. Durante uma semana inteira, sua sogra não falou com ela. Ela não sabia o que fazer. A raiva que sentia de Daniel por causa da filha estava ficando fora de controle, e ela tinha medo de se irritar, de ser rude com ele novamente e ter um ataque. Ela decidiu ligar para Nina Ivanovna. Depois de lhe contar tudo em detalhes, ela tinha certeza de que ela estaria do seu lado. Mas sua amiga ouviu por um longo tempo, ficou em silêncio e finalmente decidiu expressar sua opinião. É triste, querida Samantha. O que você está fazendo não é um bom exemplo para seus netos. Seu ciúme a cegou. Devo elogiar seu genro pelo tato e paciência que teve com você. Pessoas sábias não entram no mosteiro de outra pessoa com seus próprios estatutos. Com seu comportamento, você só piora as coisas. Já se passaram 6 anos desde que Daniel deixou sua esposa, mas a vida continua. Sei que perder uma filha não é apenas uma dor, é uma tragédia, especialmente porque você a teve sozinha. Mas seu genro é um homem jovem, e ele tem filhos para criar. A menina precisa da mãe, ela logo terá perguntas que só uma mulher pode responder, ela não poderá contar tudo ao pai, e ele ama Vivian. Mas minha filha, se estivesse sozinha, jamais se casaria. Ela seria fiel àquele canalha. Então, por que ela tem que se casar? Samantha, você não consegue nem se controlar quando fala comigo agora, e está insultando Daniel. Esse não é o comportamento de uma mulher adulta. E quanto ao casamento de sua Naeli, vou lhe dizer uma coisa. É mais difícil para uma mulher com 2 filhos se casar. Não é apenas o desejo dela. É preciso que haja um homem que ame a ela e a seus filhos. Além disso, as mulheres têm uma idade reprodutiva muito curta, e os homens amam seus filhos. É por isso que seu genro se casa com uma mulher com metade da idade dele. Se você ama seus netos e quer continuar a se comunicar com eles, se valoriza a memória de sua filha, não persiga o homem que ela tanto amou. Seu genro é um homem decente, um pai excelente e amoroso. Durante 6 anos, ele manteve viva a memória de sua filha. Ele tem o direito de ser feliz. Não interfira com ele. Eu aconselho a ser mais gentil com ele, mais complacente, e você passará a vida inteira perto de seus amados netos. Paciência e sabedoria. Não era isso que eu esperava de você. Pensei que você me apoiaria. O que devo fazer? Abençoá-lo ou algo assim? Bem, pelo menos não atrapalhe. Ok, Narmin, obrigado pela lição. Eu entendi. E ele foi para o quarto se preparar para a batalha final com o genro. Decidiu levar as crianças de volta para sua aldeia e, antes de partir, chamar as autoridades responsáveis para que viessem perguntar ao pai enlutado, onde estão seus filhos? Que ele responda, se puder. É claro que ele percebeu que as crianças não seriam tiradas dele, mas isso deixaria nervoso antes do casamento. Minha pobre filha,
se você soubesse o que está acontecendo em nosso reino, ele chorou, olhando para a foto da filha. Ele ligou para as autoridades guardiãs, contou-lhes sobre as crianças, onde metade das informações foi tirada de séries de TV, e perguntou quando eles poderiam vir ver tudo isso. A senhora com voz estridente lhe disse que ligariam de volta. No dia seguinte, ligaram para ela bem cedo, antes mesmo de Daniel sair para o trabalho. Ela estava com medo de que ele percebesse, então foi até seu quarto para conversar? Olá, Samantha, a mesma voz familiar chiou. A Engá poderá vir vê-la amanhã à tarde. Tenha um bom dia. Ela ouviu o tom de descagem e desligou o telefone. Honestamente, ele se arrependeu de sua ação, estava com medo, mas a ação estava feita e não havia como voltar atrás. No dia seguinte, assim que Daniel saiu para o trabalho, ela não limpou a mesa, mas espalhou as coisas das crianças e saiu com elas para o vilarejo. A inspeção chegou quando ninguém estava em casa e, depois de esperar um pouco, elas viram um carro parar na casa e um homem imponente sair dele. As mulheres se entreolharam e, como se tivessem recebido uma ordem, começaram a se arrumar. Uma penteou os cabelos, outra levantou mais os seios e a terceira se olhou no espelho e pintou os lábios. Em fila, elas esperaram o homem se aproximar. Daniel? Boa tarde, somos da assistência social infantil. Somos do bem-estar infantil. Posso falar com seus filhos e ver as condições de vida deles? Ela imediatamente percebeu que aquele era o último esforço de sua sogra antes de se casar. Ela não conseguiu. Venha, vou lhe mostrar a casa. A Tina mais jovem fez um gesto com o polegar para cima para a amiga. Meu Deus, que homem! Ao abrir a porta e deixar as mulheres entrarem, ela ficou surpresa por não haver ninguém em casa. Onde estão seus filhos? Perguntou severamente a mulher mais experiente. Ela era mais velha do que as outras, e aparentemente, da posição dele. Daniel percebeu que, se ele dissesse não sei, elas imediatamente dariam um veredicto, um pai ruim que não cuida dos filhos. Para organizar seus pensamentos, ela fez um gesto para que todos se sentassem e disse. Ele saiu com Samantha, a mãe da avó de sua ex-mulher. E onde eles saem, você pode ligar para eles, convidá-los para casa, queremos conversar com eles. Enquanto liga para elas, mostre-lhes os quartos de seus filhos. E eles seguiram Daniel até o primeiro andar da casa. Os quartos das crianças são sempre uma bagunça e têm 3 camadas de poeira, e ele passou o dedo pelas prateleiras onde estavam os livros e brinquedos das crianças. Não, é claro, aparentemente a vovó estava com pressa para sair com os netos e não arrumou os quartos. Entendo, disse Irina Sergeevna em uma voz baixa e sarcástica. Então vamos esperar pelos filhos dela hoje. Não, o telefone da minha sogra não está disponível. É uma pena que eu tenha que privar esse pai de sua autoridade paternal. Para que é isso? O pó nas prateleiras? Você nunca vê isso em sua casa, não é? Não seja rude, minha querida, isso pode lhe custar caro. Está me ameaçando? Não, claro que não, mas estou lhe dizendo como isso pode acabar. Amanhã, bem cedo, estaremos de volta. E eles saíram pela porta em fila indiana. Daniel ligou para Hayek e pediu que ela viesse limpar a casa hoje. Ele disse a ela para trazer uma ajudante para que tudo ficasse limpo hoje. Ele esperou por eles e foi até a vila para pegar as crianças, pois tinha certeza de que a sogra as havia levado para lá. 1 hora depois ele estava lá, as crianças já estavam indo dormir. Arrumem rapidamente suas coisas e entrem no carro, ordenou o pai. As crianças ficaram felizes ao vê-lo e correram rapidamente para o carro. Sofia ficou no capô e olhou para o genro. Não quero vê-lo em minha casa novamente. Você não tem lugar lá. Naeli deve estar se revirando no túmulo com suas palhaçadas. Mas isso não vai mudar nada. O casamento é em agosto. Enquanto dirigiam, ele viu Samantha correndo pela janela de trás, sacudindo os punhos para ele. Ela chegou à casa dele no meio da noite. Quando ele abriu a porta para ela, ela andou com a cabeça baixa e subiu para o quarto.
Exatamente às 9 horas da manhã, a equipe feminina chegou à casa de Daniel com a mesma formação. As crianças já estavam tomando o café da manhã quando os convidados entraram na casa. Depois de conversar com as crianças, eles subiram de volta para seus quartos e, após observar a ordem perfeita, desceram as escadas. Bem, Daniel, gostamos de tudo, parece que você é um bom pai, ou melhor, que tenta ser um, e isso é louvável. Entraremos em contato com você de tempos em tempos para ver como as crianças estão crescendo. Até breve. Boa sorte para você. Tina olhou para Daniel com olhos que diziam mais do que as palavras poderiam dizer. Mas Daniel não prestou atenção. E eles foram embora. Daniel decidiu não iniciar a conversa com sua sogra primeiro. Samantha, depois de telefonar para uma amiga e verificar com as autoridades de bem-estar infantil, iniciou a conversa ela mesma. Daniel, tenho pensado muito sobre o resto de nossas vidas, e você é livre para fazer o que quiser. Percebi que o que eu estava dizendo era ressentimento pela minha filha, ciúme. Vou até admitir que chamei as autoridades de bem-estar infantil para tirar as crianças de você. Então pensei em minha filha, ela não me perdoaria. Ela o amava demais. Mas era tarde demais para cancelar sua visita. Pensei muito se deveria ou não contar a você. Mas achei que, se não contasse, seria um pecado para minha alma. Eu ia lhe dar um ataque cardíaco, mas depois chamaria uma ambulância. Minhas mãos estavam tremendo quando coloquei o remédio no seu chá, mas não consegui. As crianças correram até você e o abraçaram. Pensei, se Deus tirou a mãe delas, o que vou fazer com elas como órfãs? Não posso levantá-las e fazê-las felizes. Servi o chá. Sinto muito, Daniel. Desculpe-me por ter exagerado. Vou lhe dizer de uma vez por todas, odeio sua Vivian e nunca vou odiar. Ela tomou o lugar de minha filha sem merecer, mas eu aturarei pelos netos. Eu preferiria que você ficasse viúvo, mas sei que você é jovem e precisa de uma família. Hoje à noite, encerraremos esse assunto e enterraremos o machado de guerra. Pelo bem de meus netos, estou disposto a bater o pé. Obrigado, Samantha, por sua franqueza. Quero lhe dizer que vamos nos casar no final de agosto, porque depois iremos para a casa dos meus pais com as crianças. Eles não os veem há muito tempo e sentem falta deles. A sogra chorou e, com as palavras: faça o que quiser, ela foi para seu quarto. O dia do casamento chegou. O dia mais inesquecível da vida dos recém-casados. É uma celebração única na vida, e a felicidade que ela traz dura a vida inteira. Para Vivian, o vestido branco, as flores, o resgate e todos esses enfeites de noiva não tinham importância. O que importava para ela era ouvir Daniel dizer sim quando ela respondesse à pergunta: você, Daniel, aceita Vivian como sua esposa? Afinal de contas, ele diria isso na frente de todos os convidados e testemunhas. E é nada menos que uma declaração de amor e é a música favorita dela. Para eles, esse foi um dia importante. Essa é a primeira e principal dança de amor deles, que será lembrada para sempre e abrirá uma nova vida para eles, uma vida de casados. Daniel não conseguia tirar os olhos dela. Você me envergonha. Você não sabe como me sinto orgulhoso quando outros homens se viram e olham para você. Meu vocabulário é tão pobre que não consigo lhe dizer o quanto estou maravilhado com sua beleza. De pé no check-in, Vivian escutava. Deus, tão lindo, tão velho. Ela não reconheceu quem era e não se virou. Mas ela ouviu a resposta e reconheceu a voz de sua querida irmãzinha. Ele é o amor de sua vida, e ela não quer mais nada. Vivian comentou consigo mesma: que bom para Vanessa, ela disse isso muito bem, e se aconchegou mais perto de Daniel. A sogra não foi ao casamento. Ninguém a queria lá. Isso só estragaria o humor de todos, embora todos se solidarizassem com sua dor. As crianças se atrasaram alguns dias para a escola e ficaram com os avós. Após o casamento, Samantha se acalmou um pouco e passou a tratar Vivian como se fosse da família.